Thaís, o que que te encanta mais no Python? Assim, por que que você fala, cara, Python é a linguagem que eu gosto e a linguagem que eu sou militante, digamos assim? Porque a gente tem um carinhozinho, tem ali uma certa militância pelas linguagens que a gente gosta mais, né? Claro que, como a gente sempre fala aqui no podcast, o bom profissional sabe usar a melhor ferramenta para o melhor problema sempre, né? Independente da paixão que ele tem e dos gostos pessoais. Mas sempre tem aquela linguagem que você fica mais satisfeito em programar. E o que que te atraiu assim na linguagem? Quais são as características da linguagem que você gosta mais no Python? E como ela funciona? Como essas características funcionam para quem está ouvindo a gente entender um pouco melhor? Então, o motivo da minha paixão foi, como eu disse, né? Porque Python é uma linguagem que ela trabalha bem com dados. Na verdade, até o próprio criador, né? Ele já deu uma entrevista, né? O Guido Van Honsul, né? Ele deu uma entrevista falando que outras linguagens, como Java, Swift, elas são ótimas para devs de software, né? Eles programam todo dia, no dia a dia. E o Python, ele veio para trabalhar com dados ou para automatizar, né, situações, por exemplo, scripts, né, principalmente a gente tem como referência o Python para scripts de automação. Então, o Python ele tem essas facilidades, então é uma linguagem que é robusta, mas que é uma linguagem simples, e o que mais me encanta nessa linguagem é a parte de democratização. Hoje o Python ele é ensinado mais que o francês nas escolas na Europa, assim, na Inglaterra. Então, tipo assim, é uma linguagem que ela é democrática, né? Então, ela tem desde crianças, adolescentes aprendendo até a gente. Então, assim, é uma ótima linguagem para quem está iniciando e principalmente para quem vai trabalhar com dados. E quando a gente fala em dados, né, o mundo está cada vez mais lidando com dados, a gente está lidando sempre com muitos dados, então a gente precisa de ter uma linguagem. Hoje, Python, se você procurar por inteligência artificial, por dados, né, ciência de dados, ou data science, né, você vai ver que a linguagem oficial, assim, né, é usado o Python. Eu acho que... E aí tem outras vantagens também da linguagem, né, de ser... como é mais rápido de programar, por ser simples, então tem aquela vantagem de, tipo, você vai entregar mais rápido o projeto, entre outras coisas. Então, assim, isso que me encanta, assim, principalmente essa parte de democratização da linguagem mesmo. Porque como eu gosto de ensinar, e eu sempre estou escrevendo, eu também já dei aula para criança, já em escola, já fui voluntária, dei aula de programação. Então, como eu gosto de ensinar, essa linguagem, para mim, é a linguagem que mais atende, tipo, a forma, assim, que eu vejo o futuro de, eu estou passando algo que eu sei e eu estou passando algo que vai transformar a vida dessas pessoas. Que legal. Vou te falar que na minha época, Thaís, você percebe que a pessoa está ficando velha quando ela começa a falar na minha época, né? Mas quando eu comecei a aprender programação, a linguagem oficial para aprender a programar, né, que era uma linguagem que não tinha mais tanta aplicação comercial, mas ela era muito usada para didática, era o Pascal, né? E eu já vejo que hoje na grade das escolas o Python substituiu de fato, né, por ser uma linguagem mais versátil, né, que você consegue ensinar lógica, estrutura de dados, etc. O Python realmente ele tomou o lugar do Pascal, que já era uma linguagem comercialmente morta, agora praticamente não se usa mais nem para esse fim didático, né? E essa parte da versatilidade é um dos pontos que eu gosto bastante no Python, né, Thaís? Eu queria que você comentasse um pouco, porque você pode usar ele para fazer um script simples, né, totalmente estruturado ali, com algumas linhas de comando, como você pode ter uma estruturação de código mais elaborada, como orientação a objetos também, você pode trabalhar com classes, etc. Ou você pode ter simplesmente um scriptlet ali muito simples para automatizar alguma coisa, ou fazer
uma automação diária, etc. Então ele é muito versátil nesse sentido, né? Ele não tem uma burocracia, uma estrutura muito rígida como o Java, por exemplo, que requer uma estrutura mais padronizada para execução, né? O Python, ele tem essas vantagens que você falou, né? Que apesar da simplicidade dele, ele pode ser aplicado em vários projetos robustos. Então, a gente tem aí grandes empresas que usam o Python como sua stack principal, né? Tem a Netflix, o Spotify, até o Facebook também usa no Instagram, entre outras coisas, né? E aí a gente consegue fazer desde scripts simples, esses de automação, de manipular uma foto, manipular um vídeo, fazer um scheduler, né, um job simples para, sei lá, talvez otimizar envios de e-mail, a sistemas webs, né, APIs REST, ou a própria característica do Python, né, de mexer com a parte de lidar com os dados, né, porque o Python ele tem hoje uma gama muito grande de bibliotecas e, né, módulos que facilitam esse tipo de automação, que facilita que você lide com esses dados. Então tem aí, por exemplo, o scikit-learn, né, para mexer com a parte mais de machine learning, com a vinda do TensorFlow, isso também ficou bastante ligado ao Python. Temos o Pandas, né, para manipular dados, o NumPy, aí, entre outras, né, que não dá para citar aqui, que são extensos lá. Então, se vocês pegarem o PyPorg lá, vocês conseguem ver a quantidade extensa de bibliotecas que o Python disponibiliza para facilitar, né, o dia a dia da gente. E aí, tipo, existe como algo de código aberto, né, open source, você também pode criar suas próprias bibliotecas para facilitar isso. Então, assim, a comunidade está sempre, como é uma linguagem muito forte, a comunidade está sempre criando bibliotecas, sempre alimentando bibliotecas para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu acredito que é isso, assim, tipo, é simples, mas é muito robusta, muitas empresas optam por isso, justamente por ter essa facilidade de você criar algo mais sólido, né? Sem dúvida. E essa simplicidade é uma coisa que eu gosto demais no Python, né, Thaís? Porque eu sofro bullying no dia a dia porque eu vivo no meio dos javeiros, tá? Minha vida não é fácil, né? E quando a gente fala, por exemplo, do gerenciamento de dependências, né, como você falou, vou instalar essas dependências vou colocar o NumPy, o Pandas, vou colocar algumas bibliotecas ali. E, cara, o Python ele tem uma maravilha chamada pip, que é a coisa mais linda do mundo para você gerenciar tarefas, né? E aí, para cutucar meus amigos do Java aqui, você gerenciar as dependências de um projeto Python é tão simples quando você colocar o nome das bibliotecas no arquivo TXT e rodar um pip em cima daquele TXT. Isso é maravilhoso. Vai fazer isso no Maven. Configurar aquele XML gigantesco do Maven e gerar bibliotecas dentro do Maven. É muito mais difícil. Por isso que o Python é muito melhor, porque ele é simples e com um TXT de 5K você tem todas as suas bibliotecas gerenciadas e instaladas dentro do teu interpretador, e isso é mágico. Uma salva de palmas para o pip, né, Thaís? Eu acho que a gente sofre muito bullying porque Python é considerado uma linguagem relativamente lenta, né? Justamente por ser uma linguagem interpretada, né? E aí, para quem não sabe o que é interpretada, gente, é porque linguagens como C, C++, aí eles compilam e o código em uma linguagem que a máquina entenda, e o Python, ele tem um compilador, né? Ele compila e depois gera um bytecode, que a gente fala, né? E esse bytecode, ele é interpretado. Então, eu gosto de uma analogia que fala assim, por que o Python, ele é lento? Porque, tipo, se você fala comigo aqui em português, vai ser muito mais fácil, né? Tipo, a minha linguagem nativa, a sua linguagem nativa. Mas se, por exemplo, você falar comigo em russo, eu não vou saber falar o russo, eu vou precisar de um intérprete, né? Então, essa é a parte. Então, tem um trabalho extra. Só que esse lento, né, é muito relativo, porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar, existem, por exemplo, eu vou fazer outra analogia, eu gosto muito de analogia. Existe um carro muito rápido e muito caro.
eu esqueci o nome do carro, acho que é Tartura. É um carro que foi lançado e tal, pelo Google. E existe o carro mais prático vendido no mundo. Qual que é o carro mais prático vendido no mundo? O Corolla. Então, o cara mais rápido, o carro mais rápido, ele vai ser usado por todo mundo? A resposta é não. Né? Ele vai ter pessoas específicas que vai ter a grana lá para comprar e vai ter o Corolla, que é o prático. Então, às vezes, é optar pela praticidade. Nem sempre um código que roda milissegundos a menos do que outro vai ser a melhor opção para o seu negócio. Então, tudo é com base no seu negócio mesmo, no que você quer, no que você precisa. Igual o próprio cara lá, o criador, fala, né, que quer lidar com dados, não adianta. Vai ter que usar Python, vai ser a melhor forma. Hoje em dia, se você for lidar com inteligência artificial, se você quiser mudar essa skill, quiser aprender mais, ainda mais porque a gente sabe que a inteligência artificial tá ganhando o mundo, né? Então é isso, você vai ter que sempre se libertar desse conceito de que existe linguagem ruim, existe linguagem boa. Existe linguagem boa para cada coisa. Exatamente. E essa tua analogia do carro foi muito boa, viu, Thaís? Porque a gente tem lá a Ferrari, que vamos supor, é um C compilado. É extremamente rápido, né? Tá lá compiladinho, já tá em linguagem de máquina, voa. Vamos dizer que o Python aqui é o nosso Corolla, que é macio, confortável, é rápido, bom de dirigir. E eu não consegui pensar em nenhum carro, mas tem o Java, que ele é compilado e lento. O Java é lento. O Java é compilado e o Java é lento. Não tem nada mais demorado do que subir uma aplicação em Java. Eu acho que algumas aplicações, por exemplo, se você pensar, né? Tipo, algumas pessoas não vão perceber o que o Python é lento, porque é coisa de segundos, assim, de 0,1, sabe? Ou 1 segundo de tempo de execução. Então, não vai fazer muita diferença. E existem, né, quando a gente vai ganhando mais skill, mais especialidade dentro da linguagem, então a gente vai criando coisas para otimizar, né, para não deixar criar esse tipo de coisa, né, que vai afetar o usuário, né. Então, em algumas situações, a velocidade de desenvolvimento ela é mais importante do que a velocidade de execução. Então, às vezes você vai precisar, igual o Spotify, ele opta pelo Python principalmente por causa disso, né? Porque a velocidade de criação é o foco principal do Spotify. Então, eles, assim, óbvio que vão sempre performar, vai procurar o que performa melhor, mas eles não falam, eu vou optar por essa linguagem aqui porque ela é mais rápida do que o Python. Então, assim, acho que a gente tem que pôr na balança essas questões. Vai fazer diferença? 1 segundo a mais de tempo de execução? Não vai fazer diferença, o usuário ele nem vai perceber. Aproveitar esse gancho que você falou, Thaís, do tempo de execução da linguagem, para citar uma outra característica do Python, né? Que o Python não é uma linguagem fortemente tipada, né? Então ele tem uma característica de variáveis mais abertas, a gente não tem que ter um tipo muito pré-definido para a linguagem. Aí, até fazendo um parênteses aqui, explicando para o pessoal que não tem tanto contato com linguagem de programação, a gente chama de linguagem fortemente tipada aquela que você tem que definir exatamente o tipo da variável e do dado que você está manipulando no teu código, né? E o Python não. O Python você pode estar trabalhando com uma variável hoje que ela é uma string e você pode interpretar ela como inteiro na sequência, pode fazer uma interpretação com outro tipo, como booleano. E por que isso tem impacto na performance, né? Quando você tem uma linguagem que você define estritamente o tipo daquela variável, ele vai reservar um pedacinho de memória que é só o suficiente para aquele tipo, né? E quando você precisa trabalhar aquela variável como qualquer tipo, ele tem que reservar um espaço suficiente que ele possa usar aquela variável como qualquer tipo. E durante a execução também ele tem que testar, é um inteiro, é um float, é um string. Então isso é um processamento a mais, né, que ocorre justamente porque é uma linguagem que o propósito dela é ser mais versátil e não ser tão performático, né? Então, por isso é uma característica aí das linguagens que não são fortemente tipadas, né? Fica o interpretador, né? A função do intérprete também de fazer essa parte aí que você falou. Então, você pensar, você cria um código, esse código ele é convertido em bytecode e esse bytecode ele vai ser interpretado.
E aí tem todas essas questões. O intérprete, vamos pensar na analogia. Eu tenho um cara que ele me interpreta a linguagem. Ele vai pensar, não, esse cara... Eu vou falar de coreano, porque eu sou uma pessoa apaixonada na Coreia do Sul, né? Que legal. Existem várias coisas. Eu amo, gente. Eu sou K-popeira. Eu amo BTS. Eu amo Blackpink. Que legal. Eu amo. E existem formas de você falar na Coreia. Por exemplo, tem a forma formal, né? E a parte que você pode falar informalmente, somente com pessoas muito íntimas ou que tenham a mesma idade que você. Então, vamos supor, se eu estou na Coreia, eu preciso de um cara que interprete o que vão falar, porque eu não vou entender. E esse cara vai ter que entender, além da linguagem, entender a melhor forma de falar isso, de falar o que eu estou falando para outra pessoa, né, um coreano. Porque ele vai ter que entender se a forma se é formal, se é informal, né? Então, é bem isso. Então, Python, o interpretador, ele faz isso. Mas é aquilo que a gente fala. Às vezes, para o usuário, o que chega aqui, o que reflete no usuário, às vezes é imperceptível, né? Então, é basicamente isso, assim. Mas a gente tem que desmistificar esse lento do Python aí e começar a usar mais, né?